Youssef Cardoner. Oh, nanai, nanai, nanai. Nai, nai, nanai. Boa, né? Essa é boa, adoro essa. Shalom a todos, sejam bem-vindos à Ética do Sinai. O Pirkei Avot. Ética dos Pais, um tratado do Talmud. Nosso é a Ética do Sinai do Sr. Irvin Bumin, né? Já conhecemos o livraço. Leola vai. Maravilhosa, né? Vamos dar um pausezinho nela. Depois a gente escuta mais um pouquinho. Né? Depois a gente escuta mais um pouquinho, que nós temos muito tempo, temos todo o tempo do mundo, né? Já dizia o Legião Urbana. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 2, Mishnah 4. Mishnah 4, vamos ver aqui se eu estou fazendo a coisa certa, sim. Capítulo 2, Mishnah 4, vamos ler aqui vagarosamente, bem devagarzinho, né? No nosso hebraico arranhado, e depois vamos traduzir e vamos ler a Mishnah e vamos entendê-la. Essa Mishnah eu utilizei para fazer um vídeo na playlist Histórias que Ensino. Nós vamos reconhecer assim que eu for ler a partezinha. E ela é bem interessante. Então, vamos lá. Hu Haya Omer. Aqui quando fala Hu Haya Omer, eu já quero dizer que este Hu aqui é ele. E ele se refere ao Rabban Gamliel, que nós já tínhamos visto. Então, continuamos falando dele, do Rabban Gamliel. O Rabban Gamliel é filho de Yehudá Hanassi, né? Compilador da Mishnah. Então vamos lá. Hu Haya Omer. Ose retzono kirtzoneha, kadei sheyaseh retzonha kirtzono. Batel retzonha mepnei retzono, kadei sheyavatel retzon aherim mipnei retzoneha. Vejam que tem palavras repetidas, a gente compreende, né? Então nós vamos ver agora o que quer dizer e vocês vão reconhecer o vídeo da Histórias que Ensinam, se vocês acompanham o canal. Ele, então o Rabban Gamliel, dizia: faz a vontade dele como se fosse a tua, para que ele faça a tua vontade como se fosse a dele. Suprime a tua vontade ante a dele, para que ele suprima a vontade dele, para que ele suprima a vontade dos outros ante a tua. Me desculpem por esse erro, não só inacreditável, mas quase que imperdoável, porque é bem importante esta parte que eu justamente errei. Para que ele suprima a vontade dos outros ante a tua vontade. Então vamos ler a Mishnah e vamos entender em que momento nós podemos e devemos, e assim que deve ser, colocar a vontade de Hashem acima de tudo. Vamos arrumar aqui, para que ele pense em nós quando nós ficarmos pedindo coisas. Então vamos ler. Não sei se disse shalom a todos, Boker Tov. Imagine que esteja frio e chuvoso lá fora, aqui não está, mas está quase, começou a escurecer, acho que vai chover. E você tenha de assistir a uma aula de Humash. Humash é o Pentateuco, tá? Hoje à noite, vamos dizer que você tem que estudar. E está um dia chuvoso, uma noite chuvosa. Você hesita em sair e pensa que talvez fosse melhor ficar em casa dessa vez. Mas, se seu cliente, do qual você espera que faça uma grande encomenda, estivesse esperando para vê-lo, o clima iria impedir você de sair? Quantos de nós? Quantas vezes? Quantas vezes? Temos as nossas orações para fazer, temos o nosso estudo da Torá, da Parashá, da semana, da Torá, enfim, nosso estudo diário do Humash. Mas agora eu estou esperando um telefonema de um cliente que isso não é substituir uma coisa pela outra, mas faça a oração,
mas façamos nós a oração, o estudo da Torá, com o mesmo afinco ao qual nós esperamos o telefonema, o WhatsApp do cliente. No caso da aula, a vontade do Todo-Poderoso está envolvida, enquanto no caso dos negócios trata-se de sua vontade, né? A nossa vontade. A Mishnah aconselha seriamente: faça a vontade dele com a mesma devoção e entusiasmo que tens ao fazer a tua. Mais ainda, se você quiser saber quão forte uma vontade pode ser e quão plenamente ela pode ser realizada, pode aprender isto melhor ainda com os perversos. Aqui é triste, mas é verdade. Quando Yaakov retornou a Canaã, mandou dizer a seu irmão Esav: com Lavan morei. Aqui tem pontinhos, tem nota de rodapé que fica no fim do livro, nós não lemos as notas de rodapé, tá? As notas finais, nós vamos no corpo do texto unicamente. Então, Yaakov disse a Esav: com Lavan morei. Urashi interpreta isto como uma paráfrase: com o iníquo Labão morei e mantive os 613 preceitos da Torá, e não aprendi com suas más ações. Os estudiosos ficaram intrigados, querendo saber por que Urashi achou necessário acrescentar e não aprendi com suas más ações. Certamente, se Yaakov observou os 613 preceitos, então, obviamente, não foi influenciado. Mas talvez Urashi quisesse dizer algo bem distinto, que Yaakov tinha autocrítica, assim como nós temos que ter autocrítica. Eu, de fato, morei com Lavan, admite Yaakov, e observei a dedicação completa e abrangente ao mal. Por quê? Porque Labão, se dedicava ao mal com afinco, aquele mesmo que nós devemos nos dedicar para o bem e para o estudo da Torá. Então, não diz respeito, sou bom, sou mal, sou, como é que é? Não vou para o céu, não vou para o inferno. Não temos inferno no judaísmo. Então, às vezes uma pessoa muito inteligente não diz respeito a ela ser boa. E se ela faz o trabalho mal dela bem feito, ele acontece. Bom, quando ele decide roubar um cavalo, Lavan, tá? Ele se levanta como um leão no meio da noite. Então nós temos que nos levantar como um leão no meio da noite para estudarmos a Torá. É isso que ele quer dizer. Nem o frio, nem a neve ou o perigo o impedem de levar a cabo a sua tarefa. No entanto, ai de mim, eu que observei tudo isto, continuei cumprindo os meus preceitos, com bem menos devoção e entusiasmo. Para meu pesar, não aprendi este senso de autossacrifício de Lavan. Não aprendi a emular a sua devoção. Quem dera eu pudesse aplicar seu zelo e sua entrega às minhas boas ações. Entende? Então, às vezes, o perverso, às vezes o malévolo mesmo, ele faz o trabalho da perversidade muito bem. Ele se entrega. E aqui eu quero contar uma parte de uma história, deixa eu marcar aqui bem onde está. Que quando, por exemplo, quando os israelitas começaram a desrespeitar, a perder o temor, a misturar, a começar a fazer idolatria, a não dar mais o devido respeito, seja ao Mishkan, seja à arca, seja a Hashem, né? Porque é claro que tudo isso é um simbolismo, mas começaram a não temer mais Hashem, começaram a fazer as oferendas de má vontade, né? Ou quando os sacerdotes começaram a roubar as oferendas, a comer as que não eram de seu direito, fazer toda essa perversidade, esta maldade neste momento, foi o roubo da arca. Foi aí que os filisteus roubaram a arca da aliança. Alguns estudiosos dizem
Eu aqui estou sendo uma fofoqueira, uma leve trás do que eles dizem, que talvez lá no íntimo do palácio, no íntimo daquelas pessoas, dos filisteus, vamos falar dessa parte da história, do primeiro roubo, né, da Arca da Aliança, que eles lá pensavam, com certeza, quando roubaram a arca, dizem os sábios, bom, eles perderam, eles não respeitam o Deus deles, eles realmente pensam mesmo em trazer a arca para a guerra, que foi o que aconteceu, eles levaram a arca para a batalha contra os filisteus, porque acreditavam que não tinha mais como vencer, eles acreditavam que a arca estando ali, Deus estava ali, mas Deus está sempre em todos os lugares. Agora, é você, quer dizer, Deus está conosco, mas e eles, né? E você, e nós, estamos com Deus? Estamos com Hashem? Quem não estava com Deus eram os israelitas, não era Deus que não estava com eles. Eles é que tinham dado as costas, como nós costumamos dizer. Então, nesse momento perverso dos filisteus, eles eram devotos aos deuses deles. Baal, Dragon, eu acho, Dagon, eles eram fiéis, eles respeitavam. Então, contam os sábios que essa deveria ser a conversa entre os filisteus, rindo enfim, esnobando, né, rechaçando todas essas coisas com relação aos israelitas que tinham perdido o temor e o respeito a Hashem. É o que eles pensavam. Eles não tinham perdido. Eles não tratavam o seu Deus mal, roubando as oferendas que eram deles. Eles não, eles ofertavam. Então não interessa de que lado você está no momento de dizer se você é devoto, se você faz aquela sua missão com afinco ou não. Não diz respeito à sua bondade. Então nós que estamos do lado do bem, precisamos ter afinco, precisamos ter vontade, precisamos ter temor e respeito e a mesma força de vontade de acordar num dia chuvoso para estudar a Torá, de acordar na madrugada como um leão e estudar a Torá, assim como os malévolos fazem para conseguir os seus intentos, e a maioria das vezes eles conseguem. Os israelitas deram umas rateadas no passado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nehiyah bevaro. E Deus se mostrava muito presente, com arca ou sem arca, ele se mostrava muito presente quando eles não o temiam ou quando eles desobedeciam às suas ordens, porque assim que a Torá foi entregue, o que está ali são ordens, né? Vamos lembrar que preceito significa ordem, né? Mitzvah é uma ordem de ação. Cada vez que eles desobedeciam, dava ruim. Nós não vamos ser assim. Faz a vontade dele como a tua. Aconselha o Rabban Gamaliel, para que ele faça a tua vontade como se fosse a dele. Em que sentido pode a vontade de alguém ser como a do Todo-Poderoso? O judaísmo ressalta o fato de que ele é a unidade fundamental, ele é perfeitamente único, sem elementos discordantes ou contraditórios. Se um judeu conseguir reunir todos os seus desejos e ambições em torno do objetivo central de servir a Hashem, seu Criador, e se conseguir harmonizar as exigências discordantes de sua natureza impetuosa e apaixonada com os princípios e exigências do judaísmo, ao final ele terá uma única e divina orientação em sua jornada espiritual pela vida. Ele se tornará semelhante ao Todo-Poderoso, ao lograr uma profunda unidade e harmonia interiores. Ele se tornará semelhante ao Todo-Poderoso. Quando nós escutamos a sua imagem e semelhança, aqui neste momento, quando diz respeito à semelhança, o que é que nós temos que entender? Nós temos que entender que nós temos o potencial de sermos semelhantes a Hashem. O potencial.
quanto a parte que diz harmonizar as exigências discordantes de sua natureza impetuosa e apaixonada. Os homens pecaram, né, os povos pecaram, pecam e pecarão. Mesmo sabendo que existe o castigo, vamos dizer assim, a destruição, que existe a perda das batalhas, ainda assim o homem, o povo, continuava pecando. Por quê? Porque é da natureza. Então o que nós precisamos fazer? Harmonizar as exigências discordantes de sua natureza impetuosa e apaixonada e cheia de desejos. As coisas feitas, as criações de Hashem, o desenrolar de toda a história não está pré-determinado, mas está. Entendem essa contradição, esse paradoxo, não sei como é o nome? Sim, tudo está pré-determinado, né? Os decretos amargos, quando existem os pecados, está pré-determinado, mas o livre-arbítrio é a nossa chance, é o nosso presente de Hashem para que o decreto seja doce, para que aquilo que está pré-determinado, pré-determinado no sentido, se eu digo para vocês obedecerem, vocês não obedecem. Se eu digo para vocês primeiro Hashem, depois o resto, vocês não temem, não cumprem os ordenamentos, não, enfim, então está pré-determinado um fim aqui, ou um desenrolar aqui, mas não está ao mesmo tempo, porque esta pré-determinação pode ser o contrário, este decreto pode ser doce e vai dizer respeito à nossa atitude perante as ordens de Hashem. Então, façamos a vontade dele como se fosse a nossa, para que os decretos sejam doces. E se isso não fosse verdade, não teria acontecido tanta desgraceira. Não obedeciam, acontecia alguma coisa. Perdiam, tendo tudo para ganhar. Ganhavam quando tinham poucas chances de vencer. Mas Hashem não estava só ele com o povo estava com Hashem. Assim como o povo levita estava com Moshe, quando ele desceu do Sinai e perguntou: quem está comigo? Os levitas estavam. Foi a única tribo que não compactou com o bezerro de ouro, sabiam disso? A chave e a fórmula para se lembrar é: faz a vontade dele como se fosse a tua vontade. E aí tudo está garantido, gente. Olha que beleza, que maravilha, que tamanha esse Hesed, essa bondade. Qual é a vontade do Todo-Poderoso com respeito a nós? É que alcancemos a felicidade. Eu gosto quando, não é a primeira vez que o Sr. Irving Bumin coloca isso, que ele, no entendimento dele, a vontade do Todo-Poderoso é que alcancemos a felicidade. Ele não diz a vontade é que nós o busquemos e retornemos à casa do Pai, essas coisas mais esotéricas, não, mas simplesmente a vontade de Hashem é que sejamos felizes. Eu acho isso sublime, acho isso muito fofo, muito bom mesmo. Na realidade, ele criou todas as condições para a felicidade. Ele abasteceu o universo com todo tipo de bens, riquezas e recursos. E mesmo assim, não atingimos a felicidade que o Todo-Poderoso deseja para nós. Desculpe, aqui com relação à felicidade, mesma coisa nos pecados. Deu as ordens. Deixou o manual de instrução perfeito em ordem. As ordens em ordem. As 613 em ordem, né? Para os Bnei Noach, as 7, mas nós estamos aqui estudando o judaísmo. Deixou em ordem. O que é que foi tão difícil? Porque era tão difícil simplesmente obedecer, sendo que quando obedeciam, viam que dava tudo certo. Não, tinha que desobedecer. Como um filhinho, uma criança pequena desobediente, assim o povo agiu. Assim o povo agiu muitas e muitas vezes e repetiu isso depois. Muitas e muitas vezes. E até os dias de hoje, né? Bom,
Deus fez os homens retos, mas eles escolheram outras inclinações. Nós escolhemos sempre outras inclinações. Às vezes nós somos retos, às vezes nós somos tortos. Com as nossas aspirações impossíveis e impulsos intermináveis, complicamos-nos continuamente na vida. O Rabi Shimon ben Elazar observou que ele jamais havia visto um cervo, aqui é cervo mesmo, o animal, trabalhando para recolher uma fruta no campo, um leão carregando carga ou uma raposa dedicada ao comércio. Não obstante, o cervo é veloz, o leão é forte e a raposa é inteligente. Por que não empregam sua capacidade ou talento para ganhar um dinheiro extra? Claro que é uma metáfora, né? A resposta é que eles simplesmente não conseguem controlar suas naturezas primitivas. Eles vivem vidas naturais. Nós, seres humanos, contudo, insistimos em tornar nossa existência difícil e complexa. Verdade. Emet, verdade. Nós complicamos tudo. Nós temos o manual de instrução. Nós temos o antídoto, o maior antídoto de qualquer pecado, o estudo da Torá, mas nós preferimos complicar, porque agora eu preciso comer aquele bolo de chocolate e não tenho tempo para rezar. E agora eu tenho um compromisso ali, vou falar com os amigos, tem uma festa não sei aonde, amanhã eu faço. Amanhã eu leio aquela que eu não li ontem, anteontem, pego os salmos, reúno tudo e daí depois eu faço. Pois é. Temos uma reunião, mas eu não posso, agora eu não posso. Mas você não pode, por que não? Porque tem um programa na televisão, agora eu não posso me reunir com a comunidade. Agora, nesse momento, não, estou muito disperso, não posso. Amanhã eu vejo o que faço, amanhã eu vou. E no momento que estava a comunidade reunida, você poderia estar lá, você estava onde? Fazendo nada, né? Ou saciando algum desejo bem carnal, algum desejo bem etcétera, bem da nossa alma animal, né? A resposta, já li, eles vivem vidas naturais. Bom, os muitos dispositivos que inventamos e pusemos em movimento nos envolvem em projetos, complicações e apuros que só levam ao pecado e à transgressão. Estes, por sua vez, criam uma cortina de ferro entre nós e nosso Pai Celestial, o que nos distancia ainda mais da sua divindade. Porém, se obedecermos à sua vontade, o Todo-Poderoso irá realizar o seu desejo de que alcancemos a felicidade. Aqui ele diz que nos distancia ainda mais da sua divindade. Sabe quando você tem um amuleto que te dá sorte? Alguém deu ele para você? Isso é uma idolatria, mas vamos dizer que uma pessoa amada que te deu, você vai guardar aquilo ali. Tudo bem, tranquilo, não vejo problema nenhum. Mas quando os israelitas tinham batalhas para vencer, porque é vencer ou perder, é viver ou morrer, né? E os homens eram todos chamados, porque o exército era pequeno, até hoje são chamados todos os homens, mas eles serviram, né? É obrigatório servir hoje no exército, mas vamos dizer antes, lá bem antes, sabe? 3.000 anos atrás. Então, cada batalha que tinha, né? Eles entendiam que Hashem estava à frente, que Hashem estava lutando junto com eles. Quando entre eles, tinham o quê? Tinham amuletos. Olha, eu acredito em Deus, né? Eu acredito no Todo-Poderoso, mas não me custa nada levar este amuleto aqui de Baal, levar esse símbolo aqui. Então você não estava confiando plenamente. Então, se você não estava confiando plenamente, dava ruim. Dava ruim. E foi assim que aconteceu na prática, em grandes batalhas. O grande primeiro baque mesmo do povo foi o roubo da Arca da Aliança. E quantos ali estavam lutando porque tinham sido chamados porque precisavam de homens e eles foram com seus amuletos? Foram com seus amuletos de outros deuses? Eu confio em Hashem, mas não me custa nada levar mais alguma coisinha. Deu ruim. Deu ruim. Só deu certo, né? Só deu certo quando Hashem confundiu os filisteus. Só deu certo quando o povo
estava com Hashem, quando ele retornou a Hashem, aí deu certo. Não é a arca ou não arca, isso é um símbolo da sua Shekhinah, fisicalidade, na fisicalidade, fisicamente falando. Ele estava lá olhando lá do céu, olhando, estão fazendo pecado de novo, vou castigá-los, como um pai castiga um filho para ensiná-lo. Bom, em nossas orações recitamos: Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá seu clamor e os salvará. Existe uma dificuldade aqui. Na primeira parte do versículo, o Todo-Poderoso cumprirá o desejo dos que o temem. Prestem atenção. Porque, conforme a segunda parte do versículo, eles ainda clamam e precisam ser salvos, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Se ele cumprirá, Hashem cumprirá os desejos dos que o temem, por que no segundo eles precisam clamar para ser salvos? Certamente eles já conseguiram o que desejavam. A resposta é que, frequentemente, nós não sabemos o que realmente precisamos. Nós sabemos o que nós queremos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Mas o que nós precisamos mesmo, que geralmente é muito menos do que aquilo que nós queremos, esse nós não sabemos. Desejamos coisas que não são boas para nós. Portanto, depois que os nossos desejos são realizados, começamos a perceber que nos enganamos e clamamos ao Todo-Poderoso para que Ele retire o favor que Ele nos concedeu. Então é isto que a segunda parte do versículo quer dizer. Ou seja, você fica pedindo, sabe aquele ditado que diz assim, cuidado com os seus desejos, porque eles podem acontecer? Pois é exatamente isso que quer dizer. Então a gente fica pedindo umas coisas, assim, uns desejos meio loucos ou pecaminosos, e quando acontece não era o que a gente precisava, aí a gente clama, né? Aí a gente pede a Hashem, pelo amor de Deus, pelo amor que o Senhor tem por nós ou por mim, retira esse meu desejo aí, porque não tá dando certo. Então, cuidado com o que deseja. Muito cuidado com o que deseja, porque pode acontecer. E aí você vai ter que clamar a Deus se não era o que você precisava. Porém, isso não aconteceria se apenas modelássemos a nossa vontade conforme a dele. Se desejássemos o mesmo que o Todo-Poderoso quer que nós desejemos. E se tratássemos a vontade do Todo-Poderoso como se fosse a nossa. Até se explica sozinho, né? Esse texto se explica sozinho. Existe ainda outro ensinamento que podemos obter desta Mishnah. Quando somos ordenados a observar as festas, por exemplo, olha, a festa de Purim. O Talmud observa que você deve celebrá-las metade para o Eterno, metade para nós. Ou, como um sábio declarou, divida a festa, né? Divida. Metade é para comer e beber e metade é para Beit Midrash, a casa de estudo e oração. Pois, numa passagem das Escrituras, o Pessah é descrito assim: retenção de trabalho, atzeret, haverá em honra ao Eterno teu Deus. Em outro trecho, elas dizem sobre Sukkot, o 8º dia de abstenção de trabalho, atzeret, será para vós. Então, temos 2 modos de observar uma festa: pela oração e estudo da Torá, e ficando à vontade e sentindo prazer. Indubitavelmente, nossa tendência seria de observar a segunda parte com maior entusiasmo, mas, neste ponto, os nossos sábios nos ensinam: cumpra as mitzvot, que são totalmente para o Eterno, com o mesmo fervor e alegria que aquelas relacionadas com o seu prazer pessoal. Aqui fica muito fácil de nós compreendermos, por estar se aproximando Purim, porque ela é uma festa rabínica, né? Nós já tínhamos
A Torá, sabemos a história, a salvação do povo judeu, lá no mundo persa, no mundo de Ahasverosh, a história de Esther, conhecemos. Falamos sobre isso já, né? Fiz um vídeo sobre isso. Vou pôr o vídeo aqui no final. Quais são as 4 mitzvot mais importantes? A alahot mais importante, qual é a primeira mais importante? A primeira mais importante é a leitura da Megillat de Esther. Então, vejam bem, rabinicamente foi feito pelos rabinos. A Megillah não. A Megillah e a ordem para a leitura está lá na própria Megillah. Se ordenou lá que fosse lida. Então, primeiro a vontade dele. Então, primeiro a Megillah. Depois a nossa. Claro que aqui nesse sentido, depois, na verdade, nós vamos fazer a tzedakah, nós vamos trocar a comida. Eu acho que por último é nós, que é um grande banquete com a família, festejando. Vamos fazer a vontade dele como se fosse a nossa? Vamos dar a comidinha para Deus primeiro, mesmo que ele não precise de comida e nem precise muito de nós? Vamos, para que quando nós tivermos aquele monte de pedido, que é uma fila de pedidos que não termina mais, ele possa olhar com carinho para nós e dizer, sim, você merece. Ou vocês acham que é tudo de graça? Não, a vida é um merecimento. Tudo é meritório. Então você pode merecer uma coisa ruim, mas podemos merecer coisas boas. Suprime a vontade, suprime a tua... Eu tô com um problema nessa parte do suprime, né? Já ri antes. Suprime a tua vontade ante a dele, para que ele suprima a vontade dos outros ante a tua. Essa parte final da Mishnah está como um subtítulo, lembram? Ele divide um subtítulo, né? Como se fosse um subtítulo para nós devagarzinho irmos interpretando, assimilando e entendendo, porque este é um livro de cabeceira. Não é somente um livro de apoio, ele é um livro para todos os dias. Em outras palavras, quando você achar que a sua própria vontade se opõe ou entra em choque com os pontos de vista ou diretrizes da Torá, a palavra sagrada do Todo-Poderoso deverá se impor sobre a sua vontade. Algumas coisas, você está com algumas ideias, algumas vontades que elas contrariam as diretrizes, você esquece a tua nesse momento, você cumpre a diretriz que está na Torá, depois você vê a sua, tá? Primeiro é ali. Dissolva e faça desaparecer essas ideias que você tinha. E submeta-se à Torá e à vontade do Criador. Seja ou não possível perceber a sabedoria do que se ordena que você faça, porque às vezes a gente não compreende muito bem, por isso tem o Talmud, para compreender o que é para fazer, o que está lá na escrita, mas ainda assim fica estranho. Muitas coisas, um judeu, ou nós mesmos, Benei Noach, Bat Noach, nós podemos olhar e dizer, meu Deus, mas por que fazer isso aqui? Eu não entendi. Mas o Talmud está aqui te explicando, Shalom, você não está entendendo? Tá burra? Estava lá na Torá, agora o Talmud veio e te explicou, você não entendeu? Não, mas eu não estou entendendo. Mas é uma ordem, então faça. É uma ordem, então faça. Quando o seu pai e a sua mãe lhe mandam, seque a louça. Ai, mas eu não sei por que eu que tenho que secar a louça, por que não é o outro, por que não é eles mesmos, sei lá. Eu não estou entendendo por que fazer isso. Você só seca, você só obedece, tá? Nesse caso você nem discute depois, só faz. Ai, que beleza. Bom, eu vou ler essa parte de novo. Seja ou não possível perceber a sabedoria do que se ordena que você faça, porque a gente não sabe a maioria das coisas, porque tudo sabedoria a gente não sabe. E mesmo que a sua vontade o incite clara intrinsecamente a tomar outro rumo, anule a sua vontade em deferência a dele e se submeta à autoridade mais alta do céu. O Rabi Elazar ben Azariah ensinava que uma pessoa não deveria dizer: para mim é impossível vestir roupas de lã junto com as de linho, sabe, nessa mitzvah. Ou não suportaria comer carne de porco. Ou eu nunca cometeria adultério. Em vez disso, ele deve dizer:
Eu poderia muito bem fazer essas coisas, mas o que eu posso fazer se meu Pai no céu me proibiu? Esta é a louça. Esta é o... Não pegue o celular agora. Né? Vamos ter que usar as coisas modernas assim. Solte o celular. Eu bem poderia pegar o celular, eu, filho, criança. Eu bem poderia. Mas as ordens vêm do pai e da mãe. Então, simplesmente é proibido, é proibido. Afinal, o teste da verdadeira fé e a sua capacidade de ir além do racional, do razoável, do entendido e conduzir uma pessoa a efetuar ações mesmo quando se opuserem à sua própria vontade. Se você servir ao Todo-Poderoso com este tipo de fé e obediência confiante, o princípio de medida por medida, lembra? Medida por medida. Me dá que nega me dá. Será aplicado e o Todo-Poderoso te recompensará anulando a vontade de outros que pudessem ir em seu detrimento. Esta é a parte onde diz respeito ao que eu estava errando no começo. Suprime a tua vontade. Ele suprimiu, ele obedeceu a Torá, ele simplesmente fez, ele não fez perguntas, tá? A vontade ante a dele, para que ele suprima a vontade dos outros ante a tua. Então, se havia alguma vontade de outro em detrimento de ti, a sua ou de você mesmo, então ele anula. Aí vem a história que foi o áudio que eu fiz na playlist Histórias que Ensinam. Eu vou repeti-la aqui agora. Então, quem não ouviu lá, vai ouvir aqui. Isso me faz recordar, é o Sr. Irving Bumim. Isto me faz recordar uma história oportuna. Uma vez, um homem na África do Sul acumulou $100.000. Chegou o momento em que ele sabia que não tinha mais muito tempo de vida e não havia bancos em que confiasse, nem outro meio seguro para enviar o dinheiro à sua esposa na Polônia. Mas logo ele ouviu a respeito de um vizinho que estava voltando para lá. Ele procurou o homem e disse: aqui está todo o meu dinheiro, todo o dinheiro que eu tenho, $100.000. Eu não vou viver para ver a minha família novamente. Por favor, leve o dinheiro com você à Polônia. Pegue quanto quiser para você e dê o quanto quiser para minha esposa. Daí ele morreu. Agora vem o bom da história. O vizinho, ao visitar a viúva, repetiu as exatas palavras do marido e concluiu: portanto, estou pegando $90.000 e estou deixando $10.000 para a senhora. A esposa estava enlutada, né? Triste. A princípio foi atingida pelo pesar. Mais tarde, após se recuperar, ficou indignada com essa atitude arbitrária e arrogante e levou a questão a um rabino, que determinou que o homem deveria dar 90.000 à mulher e ficar com 10.000. O homem perguntou, esse homem aqui é a nossa cara, sabe? Nossa não, porque nós somos estudiosos, nós somos do bem. Mas, do modo geral, quantos não iam perguntar, por quê? E respondeu o rabino, por quê? Porque você entendeu as instruções do falecido erradamente. Ele disse para dar a ela a quantia em dinheiro que você gostaria de tomar para si. Bem, se você quer $90.000, dê esses 90.000 a ela. Entendem? Eu vou repetir esta parte. Ele disse para dar a ela a quantia que você gostaria de receber. Novamente, nós em quase Purim, novamente, quando o rei viu Ramã no pátio, Ramã ia vir pedir para matar Mordecai, enforcá-lo e tudo mais, na manhã seguinte e tal, o rei estava falando uma coisa e Ramã outra, quando o rei disse para Ramã, o que nós vamos fazer, que honraria nós vamos dar para fulano, ele achava que era ele, o que ele fez? Ele falou todas as coisas que ele queria. O sentido aqui é o contrário, ele era um perverso,
mas vocês compreendem aqui quando dê ao outro, doe ao seu semelhante aquilo que você gostaria de ganhar, de receber? Quem é que vai te doar isso de volta? Hashem. Esse é o merecimento. Esta é a recompensa, sem problema nenhum em usar essa palavra. É mérito. Mérito merece recompensa. Você não dá um biscoitinho para o seu pet quando ele faz uma coisinha bonitinha? Essa é uma recompensa. Uma recompensa. Já vi gente falando, a palavra recompensa, então nós fazemos as coisas por recompensa. Nós não fazemos as coisas para ter a recompensa. A recompensa vem porque nós fizemos as coisas, porque nós temos mérito, porque nós demos ao outro aquilo que nós gostaríamos de ganhar. E Hashem faz o seu serviço de nos dar aquilo que nós merecemos. Nossa, agora falei que Deus faz serviço. A esposa, a princípio, foi atingida pelo pesar. Opa, me desculpe, gente. Já li isso aqui? Vamos para a mensagem. Pare e considere quanto você dá e quanto faz quando a sua própria vontade firme e determinada está envolvida. Faz tudo, faz qualquer coisa. É a sua vontade que está envolvida, é a nossa vontade que está envolvida. Eu quero fazer isso. Talvez este mesmo fervor e dedicação à Torá e suas mitzvot. Talvez você deva dar a eles, né? A mitzvot e a Torá. Faz a vontade dele como se fosse a sua, para que ele faça a sua vontade como se fosse a dele. Exemplos bíblicos não nos faltaram. Percebemos as guerras quando o povo não estava, ou quando ele não está com Hashem. A facilidade do inimigo chegar, mesmo o exército sendo melhor, quando eles baixaram a guarda, relaxaram, acharam que tudo bem, ou quando, vamos levar esse amuleto já que Hashem está lá, eu sei, mas não custa nada, ou quando nós não compreendemos aqui que aquilo que nós doamos é o que nós deveríamos, é o que nós queremos, para nós é o que nós devemos doar, porque Hashem vai fazer pelo nosso merecimento. Vamos pensar nessas coisas, vamos dar ênfase ao estudo da Torá, vamos colocar umas 2 ou 3 horas a mais no nosso relógio de 24 horas, vamos inventar que temos 36, vamos fazer com que pareça que temos 36, para também nós não ficarmos no mimimi, não fiz as coisas que eu queria. Vamos servir a Hashem, vamos ler a Megilá de Esther primeiro, depois vamos comer os Nehaman, depois vamos tomar o nosso vinho. Bom, essa foi a Mishnah Ben Sharon, um pouco confusa, Mishnah 4 do capítulo 2 da Ética do Sinai, porque Avot, um tratado do Talmud, um livro de cabeceira, um livro com comentários, sem discussões, do Sr. Irvin Bumin, A Ética do Sinai, um livro maravilhoso. E agora nós vamos ler o Salmo. Nós vamos ver enquanto está em 43 minutos. Vamos ler o Salmo 9, porque hoje eu realmente estou fazendo o vídeo no dia que é mesmo, que é o dia 9 de Adar. 9 de Adar 2, porque este ano, o calendário lunar, para ele ficar adaptado, ajeitado, arrumado, com relação ao gregoriano, nós tivemos 2 Adar. Então, vamos ler o Salmo 9. Se vocês estão gostando, curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês não amam também, compartilhem com amigos, com familiares, comentem, coloquem suas dúvidas, façam críticas. Todas as coisas aqui são válidas, o canal é para nós crescermos, aprendermos como Bnei Noach juntos, a nos melhorarmos como pessoa. E nós precisamos de livros para nos nortear. E o livro que nos norteia, o nosso manual, é a Torá. Lá, ela é o manual como funcionamos. Quando você compra um eletrodoméstico, tem a mania... Agora eu vou fazer um adendo aqui.
Compra um eletrodoméstico lá desses aí, com essas coisas novas que existem, assim. Pode ser um eletrodoméstico, pode ser coisa tecnológica, assim, sei lá, um computador, alguma coisa. Eu não preciso do manual. Sofre, sofre, sofre demais e tenta e não dá certo. Se é o marido, então fica chateado, fica brabo, briga com a esposa, porque não tá conseguindo ajeitar aquilo, porque aquele troço não liga, porque não consegue enfiar o parafuso na porca certa, aquela coisa toda. E o manual está do lado. O manual vem, que é justamente para nós usarmos para entender como funciona aquele produto. Então, nós somos o produto final de Hashem. E Hashem, na sua magnânima bondade e misericórdia, ele deve estar rindo se tivesse boca e pensando, ai meu Deus não, porque Deus é Deus, não vai falar meu Deus, mas ele deveria pensar assim, produto final da minha criação, mas eu dei o livre-arbítrio, vou mandar um manual. E ele fez isso. Ele nos deu a Torá como manual de como funcionamos. Funcionamos assim. E aí a gente vai lá e não aprende. Vai lá e não abre o manual. Eu vou fazer sozinha, vou fazer por mim. Eu sabe aquela gíria, eu tô por ti. Aí tem que dizer, eu estou por mim. Eu faço por mim, eu faço tudo sozinha. Faz mesmo? Sofre, sofre, sofre o manual lá na cabeceira. Abra o manual, leia o manual, vamos estudar a Torá. Vamos aprender como nós funcionamos e como todo o cenário de Hashem funciona. Vamos lá, Salmo 9. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, Shavua Tov, hoje no Gregoriano, que é terça-feira. Ao mestre do canto sobre a morte de Laven. Meu Deus do céu. Entenderam? Não tem coincidência. Um salmo de Davi. Louvar-te-ei, ó Eterno, com todo o meu coração, sobre todas as tuas maravilhas contarei. Alegrar-me-ei e me regozijarei em ti, e cantarei a teu nome, Altíssimo. Ao retrocederem meus inimigos, tropeçarão e se perderão entre tua presença, pois tu sustentaste meu direito e minha causa, ao sentar-te no trono, ó juiz justo. Destruíste povos malévolos e condenaste os ímpios. Seus nomes apagaste para todos sempre. Exterminado foi o inimigo. Só ruínas restaram. As cidades destruíste e toda a sua lembrança pereceu. Mas o Eterno para sempre está nas alturas. Ele prepara seu trono para o justo. Ele julgará o mundo com retidão. Sentenciará os povos com equidade. O Eterno será uma fortaleza para o oprimido, uma fortaleza nos tempos de angústia. E confiarão em ti todos os que conhecerem o teu nome, pois tu nunca deixaste os que te procuram, ó Eterno. Cantarei ao Eterno que habita em Sião. Difundam entre os povos seus feitos, pois aquele que cobra o sangue derramado dele se lembrou. Ele não esquece o clamor dos aflitos. Concede-me a tua graça, Eterno. Vê minha aflição, causada pelos que me odeiam. Tu que me resgatas dos portais da morte, para que eu possa exaltar todos os teus louvores nos portões da filha de Sião, para que eu possa exultar com a tua salvação. Caíram os povos no fosso que fizeram, na rede que estenderam, seu próprio pé ficou preso. O Eterno tornou-se conhecido. Ele executou a sentença através de suas próprias mãos. O perverso foi golpeado. Refleti sobre isso. Os ímpios voltarão ao abismo, assim como todos os povos que do Eterno se olvidam. Pois o necessitado não será eternamente esquecido, nem a esperança dos aflitos se perderá para sempre. Levanta-te, Eterno, para que não prevaleça o malévolo, e sejam por ti julgados todos os povos. Impõe-lhes, Eterno, o temor a ti, para que reconheçam todos que são apenas falíveis mortais. Vamos escutar mais um pouquinho. Oh, la 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 na 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 na.
ótimo dia, uma ótima semana. Vou colocar o vídeo de Purim aqui no final. Maravilhosa, né? Tchau, gente linda.